Olá, mais uma vez. Meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos e sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens e adolescentes, ajudando-os a prepararem-se para entrar para o mercado de trabalho e para terem carreiras muito bem-sucedidas. Como sempre, estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane. Olá, Daiane. Olá, Marlena, tudo bem? Tudo bem. Olá, você aí de casa também. Novamente vou me apresentar, de repente você caiu aqui no nosso podcast pela primeira vez. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e trabalho especificamente com desenvolvimento de liderança, com foco em liderança feminina. Estou aqui com a Marlena para gravar este que é o nosso episódio de número 20 do nosso podcast. Pois é, já estamos no episódio do número 20. Pois é, quanta coisa vivemos em 19 episódios, né? Exatamente. E hoje vamos encerrar aqui uma temporada. É verdade. Mas lá mais para frente nós vamos dar mais informações sobre isso, mas com este episódio encerramos aqui uma temporada do nosso podcast. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante. Tem um título curioso, né? O título parece que não nos diz nada, mas quando a gente vai ver a história, é muito rico também, ensinamento. O livro de hoje se chama Quem Mexeu no Meu Queijo, né? É um livro escrito pelo Spencer Johnson, exato, né? E quer falar sobre as páginas e como a nossa metodologia hoje de apresentação? Eu posso, sim. Eu vou falar. Hoje, este livro, diferente de como nós fazemos outras vezes, que nós dividimos o livro em vários episódios, nós vamos trazer este livro num episódio único. Neste só, que é o episódio 20. O livro é curto. Tem só 96 páginas de muito fácil leitura, muito agradável de ler. Conta uma história, então geralmente os livros que contam histórias são muito fáceis de ler, são de muito agradável leitura. Para quem prefere ouvir, eu também fui lá e fui espreitar e verifiquei que audiolivro ou audiobook tem ali entre 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 15 minutos. Não encontrei nenhum mais longo do que isso. Mas também faz jus aqui a quantidade de páginas. São só 96 páginas. Então também é muito bom para quem prefere ouvir ao invés de ler, né? E se só tem 1 hora, mais ou menos, né? Então a pessoa consegue ouvir em um dia. Sim. Né? No engarrafamento, no trânsito indo para o serviço ou para a escola. E depois ao voltar, 30 minutos já está. Já está, sim. Não, muito bom e muito bom livro. De facto, esse título, Quem Mexeu no Meu Queijo, não nos remete a um título de livro de desenvolvimento pessoal. Mas esse é também um livro de desenvolvimento pessoal, como nós costumamos trazer aqui. Isso lembrou-me aquela frase, pequenino porém genial. Eu quando estava aqui a tirar as notas sobre o livro, eu pensei, esse livro é pequenino porém genial. Né? E é engraçado que a gente, né, quando eu escolhi o livro, eu estava falando com a Marlena que eu já ouço falar desse livro há muitos anos. Sim. Só que nunca me deu um clique, porque o nome não me dizia nada, né? Mas agora a gente estava à procura de um livro, né, que fosse mais curtinho, mais prático. Vamos lá ver esse livro. Sim. E foi realmente maravilhoso e a gente quer, então, trazer para discutir convosco. Podemos começar? Podemos começar. Então, de repente dizer, como a Marlena bem disse, que é uma história, esse livro, na verdade, é uma história dentro de outra história. Pois. E a gente vai tentar resumir isto aqui, né, de uma maneira, num episódio só, e deixar depois no final pra gente fazer aqui algumas reflexões. Sim, né? Isso. Então, eu posso começar. Então, pronto. Como é que é uma história dentro de uma história? Então, vamos começar pela história maior, porque depois a essência do livro é a história que está ali dentro desta primeira história. Vos deixei confusa? Eu já explico. Então, em Chicago, não é? Na cidade de Chicago, estavam lá reunidos ex-colegas que na noite anterior estiveram a participar de uma reunião da escola secundária. Eles decidiram se reunir, jantar e conversar. Eram ali 1, 2, 3, 4, 5, não é? Estava a Ângela, o Nathan, o Carlos, a Jéssica e o Michael. Os nomes não interessam muito, de facto, porque depois toda a história não é sobre eles. É sobre o que nós vamos contar a seguir. Mas estes amigos, 5 amigos, reuniram-se e foram discutindo. São pessoas que hoje estão a fazer coisas diferentes na sua vida. Reuniram-se, inclusive, porque são ex-colegas. Eu acho que isso acontece com muita gente. Vamos reunir. O que tu fazes da vida convívio, hoje? E tu, o que fazes? Como vai a família? Qual é o teu trabalho? Então, são pessoas que também estão em áreas totalmente diferentes. E eles trouxeram de cima o tema da mudança, né? Alguém até disse, vocês perceberam como não queremos mudar quando as coisas mudam? Ali no meio da conversa, que foi o Nathan, e depois o Nathan
decidiu contar uma história que teve grande impacto nos seus negócios e que é essa história que todo o livro retrata, que fala sobre mudanças, e que é isso que nós vamos falar aqui. Então, para vocês entenderem, a primeira parte da história é isso. Um conjunto de amigos, ex-colegas, se juntaram para jantar, para saberem como é que vai a vida um do outro, baterem um papo, como se diz, e nisso o Nathan, que era uma das 5 pessoas, decide contar uma história sobre mudanças. Foi uma história importante, uma virada de chave nos seus negócios. Então, nessa parte introdutória, eu acho que é isso. Não sei se vais querer acrescentar alguma coisa. Vamos à história, então, do Nathan. Vamos à história do Nathan. Então, a história do Nathan tem justamente esse título, né? Ele conta a história de quem mexeu no meu queijo. A história é sobre 4 personagens apenas, né? São 2 ratinhos, o Sniff e o Scurry, que são ratinhos mesmo, e 2 pequenos seres humanos. Vamos pensar 2 mini-humanos, tá? Que são o Ham e o Hall. Tá? Esses 4 personagens são colocados num labirinto. E cada um, vou aqui resumir, né? Cada um, da sua forma, no seu tempo, da sua forma, eles começam ali a explorar o labirinto, até que encontram um local dentro daquele labirinto, né? Zona C, mas encontram um local que tem muito queijo. E eles ficam maravilhados. Uau, como aqui tem queijo. Começam a provar os diversos tipos de queijo. Aí esse parece um queijo italiano, esse parece um queijo suíço, este parece um queijo... Então eles vão ali explorando aqueles queijos, né? Com o passar do tempo, eles vão estruturando a rotina deles em volta daquele ambiente ali onde eles encontraram o queijo. Os 2 ratinhos, o Sniff e o Scurry, mesmo todos os dias, voltando lá para o ponto de partida deles e depois voltando para onde tinha o estoque de queijo, eles sempre mantiveram a rotina deles. Eles tinham como se fosse um fato de corrida, que era o fato que eles usavam para correr ali no labirinto. Isso. E eles todos os dias, então, voltavam a colocar o fato de corrida deles e ao chegar a encontrar os queijos, eles deixavam o fato organizado e eles dizem no livro, né? Qualquer emergência... Estamos aqui com um fato muito pronto, muito organizado, se for necessário a gente sair daqui. Por outro lado, o Ham e o Hall, aqueles 2 pequenos seres humanos, ficaram deslumbrados, né, com todo aquele queijo. E aos poucos foram deixando a rotina deles, na verdade, vou dizer assim, foram mudando a rotina deles para viver em função daquele estoque de queijo, né? Então, se mudaram daquela zona inicial para perto daquela zona onde tinha queijo. Na casa deles tinham vários quadros que faziam menção aos queijos, frases que faziam menção aos queijos. Um deles tinha uma janela muito grande que ficava olhando a pilha dos queijos, né? Inclusive, aquele fato de corrida que eles costumavam antes trazer para encontrar e explorar o labirinto para encontrar o queijo, eles já não cuidavam daquele fato, o fato já estava largado de qualquer forma ali do lado, porque na cabeça deles... Pronto, aquilo era daquele jeito, ia sempre ser daquele jeito, o queijo era garantido, não tinha por que eles mudarem nada. Né? Exatamente. Quer continuar a partir daí? Isso, calhar, até acrescentar um pouco, não é? Que é, na verdade, uma espécie de continuação. Os 2 mini-humanos, vou assim dizer, eles mudaram a rotina até no que diz respeito ao tempo, à agilidade, aos horários. Então, eles encontraram aquela pilha lá de queijo como se fosse, eles encaravam aquilo como se fosse a galinha dos ovos dourados, que todas as manhãs eles vão lá e vão encontrar um ovo dourado, não é? Então, eles davam aquilo como garantido. Eles não sabiam quem coloca lá o queijo. Eles não vigiavam para tentar perceber o que está a acontecer ali, se há mudanças, se não há. No início, quando eles ainda andavam pelo labirinto à procura de encontrar essa pilha com muito queijo, eles acordavam cedo, eles corriam rapidamente e encontraram a pilha de queijo. Sempre que iam lá para a pilha de queijo, eles também iam muito rápido, muito cedo, não é? Mas depois, quando perceberam que aquela pilha de queijo está ali todos os dias, eles pararam de ir no horário, acordavam mais tarde, sabe? Mesmo mais relaxados, acordavam mais tarde. Como a Daiane já disse, deixaram de ter os cuidados todos com a roupa de treino, já iam devagar e andavam lento, aquilo era algo garantido, apesar deles não terem todo esse conhecimento sobre de onde vem aquele queijo. E mais do que isso, eles começaram a ficar arrogantes. Exatamente.
eles começaram a ficar arrogantes porque eles entendiam que eles tinham ali um tesouro infinito, não é? Que era aquele queijo, e eles inclusive exibiam para outros amigos seus, outros mini-humanos, eles exibiam, venham cá e venham ver, nós temos isto, mas nós temos isto porque nós merecemos isso, nós temos isso porque nós procuramos, encontramos, sofremos e agora merecemos. Então, era um comportamento diferente dos dois ratinhos. Os dois ratinhos não mudaram sua rotina, os dois ratinhos sempre que iam para a pilha de queijo que eles tinham, eles vigiavam para tentar perceber se há mudanças. Todos os dias chegavam e antes de se deliciarem do queijo, primeiro faziam uma ronda, não é? Iam farejando, faziam uma ronda, tentavam entender e eles já iam percebendo que haviam sinais de mudanças. Enquanto que os mini-humanos, na sua arrogância, nem sequer perceberam os sinais de mudança que foram acontecendo ao seu redor. Muito bom. E uma coisa que o autor conta, né, mas a história diz, é que os seres humanos, né, os pequenos seres humanos, eram muito mais complexos do que os ratinhos. Sim. Por conta das emoções, da razão, da inteligência, né? Os ratinhos acabavam agindo muito mais pelo instinto, enquanto os seres humanos, com todo o seu potencial acrescido, se tornaram extremamente arrogantes, né? E não perceberam os sinais das mudanças que estavam se aproximando. Podemos seguir, então? Podemos. Então, como a gente já começou a dizer aqui, mudanças começaram a se aproximar dali. E os dois ratinhos, né? Ao primeiro sinal da mudança, estavam já logo prontos, pegaram o fato de treino que sempre esteve ali direitinho, organizadinho, e começaram a correr de novo, voltando a explorar o labirinto. Sentiram que era hora de rapidamente tomar uma decisão, né? Voltar ao hábito que tinham, que sempre tiveram, e voltaram aí a procurar pelo labirinto, até que, já também aqui encurtando a história, encontram um pouco mais à frente um outro estoque de queijo, ainda maior e de mais qualidade do que aquele primeiro estoque onde eles estavam explorando. Exatamente. O que eu quero acrescentar aqui é que eles foram percebendo pequenas mudanças, mas chegou um dia em que eles foram lá, né? Porque imagine um cenário em que eles todas as manhãs saem a correr, vão para a pilha de queijo, passam lá o dia, comem, se deliciam e depois voltam para casa para o descanso, para passar a noite e voltam outra vez a percorrer o labirinto. Pensem num cenário assim. Então, num dia, os ratinhos já vinham percebendo os sinais, não é? Mas num dia chegam lá e aquilo está vazio. Literalmente. Desapareceu o queijo. Eles poderiam ter tomado um conjunto de decisões ali no desespero por aquele queijo ter desaparecido. Eles tomaram a decisão que eles já viriam sempre de tomar, porque eles já mantinham todo o seu equipamento pronto. Inclusive, até diz na história que as sapatilhas, eles até penduravam no pescoço, porque já era para estar por perto, para qualquer emergência, saíram a correr. E como a Daiane disse, eles perceberam essa mudança, não tem mais queijo, saíram dali, foram procurar e encontraram uma pilha até maior e melhor. Mas com os dois humanos já não foi diferente. A história já foi outra. Os dois humanos já tiveram aí uma outra história, e é aí onde vem, acho que o prato cheio aqui deste nosso podcast e também do próprio livro, que é, os dois humanos, eles também foram e perceberam do nada que tinha desaparecido o queijo todo. Só que a ação e a reação deles foi totalmente diferente. Não foi de procurar sair dali, dar outra vez as voltas ao labirinto para procurar mais queijo. Pelo contrário, né? É daí onde vem o título da história, porque a primeira reação deles é de procurar saber, mas quem mexeu no meu queijo? Porque eles já assumiam aquele queijo como sendo o queijo deles. E depois de toda essa arrogância, é isso que eles estavam preocupados em procurar saber. Mas quem mexeu no nosso queijo? Nós não vamos sair daqui, nós temos que procurar, alguém roubou, o que aconteceu? Então, assim, eles naquela arrogância toda, que eles pensavam que tinham aquilo para a vida inteira, aquilo foi algo que lhes incomodou muito, muito mais do que incomodou os ratinhos que rapidamente foram à busca de soluções. É isso, e eu acho
a gente começa aqui a fazer algumas reflexões, né? Como esse é o coração do livro. Os dois humanos, no auge da arrogância deles, a primeira coisa que eles fazem é procuram culpado. Isso. Quem mexeu no meu queijo? Não é procurar o que aconteceu, vamos entender o cenário, não. É primeiro procurar culpado. E depois, reclamar. Né? Então, a história conta que eles mantiveram a rotina deles de voltar para as grandes casas deles, que né? Dali eles viam todo o estoque de queijo, e voltar todos os dias para o estoque de queijo, na esperança de que um dia iam chegar lá Sim. e tudo ia estar de volta ao normal. Os queijos iam estar de volta lá, o estoque ia estar cheio. E ao verem que isso não acontecia, eles só reclamavam. Mas o que aconteceu? Não é possível, não é justo, eu tenho direito, vamos lá descobrir. E em algum momento até acharam que foram os 2 ratinhos. Sim. Foram aqueles 2 ratinhos, eles não estão aqui, eles levaram o nosso queijo. Então, isso é muito interessante e aqui fica a primeira reflexão, né? Enquanto os 2 ratinhos perceberam mudança e foram embora procurar a solução, né? Ou procurar outro caminho, encontraram um novo estoque de queijo maior e melhor, os 2 humanos ficaram ainda dias e dias, a história não conta quantos, mas diz que por dias eles repetiram a rotina e eles ficaram dias e dias procurando o culpado e resmungando. Exatamente. Sem fazer absolutamente nada para mudar aquela situação. Exatamente. E o engraçado é uma coisa que a Daiane disse, é todos os dias, voltando para casa, percorrendo o mesmo caminho, indo para a mesma pilha de queijo, que no dia anterior estava vazia, na expectativa de que já fossem lá encontrar o queijo por magia. Por milagre, Então, essa reflexão é, quantas vezes nós não fazemos isso num conjunto de situações que nós temos na nossa vida? Quantas vezes nós percebemos que algo está mal, não fazemos absolutamente nada para mudar e voltamos lá no dia seguinte, ou, se for assim na nossa vida, simplesmente vamos dormir e acordamos no dia seguinte na expectativa de que, por magia, as coisas estarão melhor. Por magia, a minha empresa vai estar a faturar melhor. Por magia, eu vou ser promovido no trabalho. Por magia, eu vou me tornar um bom líder. Né? Assim, quantas vezes? Eu acho que essa é a primeira reflexão. E ainda sobre essa reflexão, eu acho que, para além dessa questão de ficar esperando que as coisas aconteçam milagrosamente, quantas vezes a gente vê que situações na vida estão mudando, a gente está insatisfeito, e a gente só reclama. Sim. Ou só procura culpado. Exato. Né? Não fazemos nada para mudar aquela situação, não entendemos que a faca e o queijo, bem apropriado aqui nesse momento, a faca e o queijo estão na nossa mão, né? Não, mas a gente fica, quem mexeu? Quem fez? Ai, coitado de mim. Ai, isso não vai dar certo. Ai, meu destino agora mudou. Não é? São boas reflexões. No início da minha carreira, eu fiz uma formação de análise e resolução de problemas que trazia a metodologia dos 5 porquês. Que é quando você tem um problema, vai se perguntando porquê, pega a resposta, pergunta porquê 5 vezes. Mas algo muito interessante, muito marcante que o formador disse, e que para mim ficou mesmo como uma lição, é que o último porquê não pode ser pessoa. Não pode estar relacionado a uma pessoa, tem que estar relacionado a um processo. Então, imagina que no último porquê você diz, vou dar aqui exemplo de uma empresa, né? De uma organização. No último porquê você diz, mas o culpado é o trabalhador. Então, se calhar não é o trabalhador, se calhar é o processo de recrutamento. Será que se recrutou a pessoa certa para aquela posição, com as habilidades certas? O que tem no processo de recrutamento? Tem entrevistas suficientes, tem testes suficientes, tem análise suficiente. Então, assim, não termina com uma pessoa. Não personalizar as coisas. Não personaliza o culpado. Procura processos. Eu acho que isso foi um grande aprendizado e que também deve fazer parte desta reflexão. Né? Excelente. Então, é deixar de procurar culpados, pessoas, de pensar em processos. Vamos seguir com a história? Vamos. Então, depois de algum tempo ali ruminando, reclamando da situação, esperar que magicamente ela mudasse, o Hall, né, daqueles pequenos seres humanos, começa a se questionar. Será que não é hora da gente mudar? Será que não é hora de sair daqui e procurar um outro estoque de queijo? Né? E começa então a conversar com um amigo dele para tentar lhe convencer, né?
Mas o Ham dizia, não, se mostrava irredutível. Não, se aqui teve queijo um dia, vai voltar a ter queijo aqui. Eu sempre fiz assim, eu sempre estive aqui e não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui esperando, aqueles ratos vão trazer de volta o meu queijo. Quem levou o meu queijo vai devolver, mas eu não vou sair daqui. Exatamente. E o Hal, que é o que quer mudar, ele diz assim, mas olha para nós, não é? Nós estamos aqui sempre a fazer exatamente a mesma coisa e ainda nos perguntamos como é que as coisas não melhoram. Nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa e nós queremos resultados diferentes. Ele começou a se questionar se aquilo fazia de facto sentido. E por isso é que ele decidiu incentivar o outro a mudarem e a saírem dali. Mas e que tal se nós formos procurar um outro queijo? E que tal se nós sairmos daqui e formos, ainda que seja para procurar o culpado, mas nós estamos a fazer exatamente o mesmo percurso. Saímos de casa, fazemos o mesmo percurso, não muda absolutamente nada pelo caminho e estamos sempre aqui no mesmo sítio, aqui na pilha N, mas já não tem queijo, já são dias a fio, né? Então, essa é outra reflexão. É a capacidade que nós devemos ter de nos colocar um conjunto de questões que nos ajudem a analisar as situações. Porque o que acontece é, mas eu venho aqui todos os dias, o mesmo percurso, nada muda. Se eu estou a fazer tudo igual, como é que o resultado vai ser diferente? Tem aquela frase, né, que a gente repete over and over again. Se você continua fazendo as coisas do mesmo jeito, é tolice achar que você vai ter um resultado diferente. Exato. Não existe isso. Não existe. Se você quer mudança, começa a mudar a forma como você faz as coisas. Não tem outra forma. Não tem dormir com pouco queijo e acordar com muito queijo sem você ter feito nenhuma mudança. Não vai acontecer. Não vai. E até porque se eles encontraram aquela grande pilha no início, é porque eles trabalharam para isso. Correram. Eles corriam, tinham uma rotina boa, todos os dias procuravam por aquilo e encontraram. Então pronto, vamos lá. O ratinho que decide então mudar, ele começa a se questionar. O ser humano. O ser humano, obrigada, Daiane. O ser humano que decide mudar, que é o Hal, ele começa a se questionar. Então, por que eu não mudo? E ele começa a perceber que ele tinha alguns medos. Ele começa a perceber que tinha aqui alguns medos. E quais é que são esses medos? É todo aquele percurso, voltar a correr tudo aquilo que eu antigamente fazia, aquelas corridas, ia atrás, procurava queijo, medo de não encontrar nada, medo de me cansar no caminho. Medo de se perder. Medo de se perder, até porque não teria o companheiro dele, porque ele não estava a conseguir convencer o companheiro dele a ir com ele. Então, assim, era um conjunto de medos, mas ainda assim ele pensou. E riu-se até. Olha, tenho de rir todos esses meus medos, né? Então, por que eu tenho medo disso? Parte dessa jornada eu até já fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e eu vou procurar o queijo, ainda aqui sozinho. E ele até pensa, né? Eu vou e depois eu volto aqui e falo pro meu companheiro que encontrei ou não encontrei queijo, mas eu vou sair daqui. Ainda tenta convencer novamente o amigo que continua irredutível, se recusa a ir, então ele resolve ir, mesmo assim, né? E deixa o amigo lá, ainda chorando pela pilha de queijo que já não existia mais. E o interessante é que, o que ele faz? Então, o Hal sai com medo, vai com medo mesmo, e ao longo do percurso, ele vai fazendo algumas reflexões e vai escrevendo na parede. E a gente vai separar aqui no final um tempinho para partilhar convosco as reflexões que ele escreveu. Mas ele, ao escrever essas reflexões, ele pensava, eu vou escrever primeiro porque se eu me perder, eu daqui consigo saber o que eu tinha em mente para avançar e não recuar mais. Segundo, se o meu colega, se o meu companheiro resolver sair daquela pilha de queijo e vir me procurar, ele vai saber exatamente o caminho que eu fiz. E ele vem atrás de mim, né? Então, ele vai... Ele até começa a encontrar pelo caminho alguns queijos perdidos, né? Vai pegando, vai degustando. A história conta que em alguns momentos a energia dele acaba, porque ele passa grandes trajetos ali do labirinto sem encontrar queijo. Se questiona, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu vou morrer aqui? Porque ele começa a perder energia mesmo, né? Porque ele se alimentava do queijo. Mas logo depois ele encontrava um queijo muito bom, e começava até a se imaginar nadando numa grande pilha de queijo.
e aquilo dava energia para ele continuar a corrida, continuar procurando pelo queijo. Diz ainda a história que algumas vezes, mesmo depois de ter começado a explorar o labirinto, ele volta àquela pilha anterior, volta ao companheiro e diz, vem, tá seguro aqui fora, vem, vamos juntos. Mas aquele companheiro continuava, não, daqui eu não saio, daqui eu não me mudo, né? Vou continuar aqui porque vão trazer o meu queijo de volta. Então, ele resolve seguir e continuar a procura sozinho de uma nova pilha de queijo. Exatamente. E uma coisa aí que é para falar aqui sobre o percurso dele, que foi quando ele decidiu chamar o amigo dele, ele, nessas várias reflexões que fazia, uma das reflexões, depois nós vamos trazer isso mais para frente, é: se você não mudar, morrerá. Ou seja, eu estou aqui numa situação em que eu estou a lamentar por algo que não tem mais. Mais vale eu me mudar, ir à procura de algo e aumentar as minhas chances de encontrar. Mas o receio dele sempre foi o medo, não é? Então ele pensou, então eu vou arriscar e eu vou fazer isso como se eu não tivesse medo. E essa pergunta que eu quero também deixar para ti aí em casa. Pensa comigo. Há vários medos que te travam. Há vários medos que te fazem não ir atrás dos teus sonhos, não conseguir cumprir, nem sequer fazer um plano, quanto mais cumprir. Então, a questão é, pensa comigo. E se você não tivesse medo nenhum, o que você faria? Então vai e faz. Até porque muitas vezes, e o Ratinho também percebeu isso, é que depois prova-se que o que nós temos de fato muito medo, nem 50% acontece, né? Então, ele esteve numa situação em que ele estava muito perto de uma pilha e encontrou lá algum queijo. E aquilo era um indício de que ali dentro, era só ele fazer ali, virar ali no labirinto, que poderia ter muito queijo. Então, ele percebeu, pegou aquele queijo, pôs nos bolsos, ainda comeu algum, mas quando ele entrou, não tinha queijo nenhum, né? E ele pensou, alguém esteve aqui mais cedo e conseguiu ter acesso a todo o queijo. Se eu e o meu amigo, ao invés de termos ficado a nos lamentar e tivéssemos vindo aqui na primeira oportunidade que nós tivemos de sair de onde nós estávamos, porque lá não tinha queijo nenhum, teríamos sido nós a encontrar essa pilha cheia de queijo. Vejam como isso é profundo. E aí tem a outra frase, a gente repete no final para vocês, né? Mas eu tinha destacado aquela que você falou, e a outra que é justamente nessa reflexão dele, que diz, quanto mais rápido você se livrar do velho queijo, mais cedo poderá desfrutar do novo. Exato. Olha quão profundo, né? É exatamente o que a Marlena falou. Se eles tivessem tão rapidamente quanto os ratinhos percebido, né, que a mudança se avizinhava, né, tomado decisão de vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos correr atrás de um novo queijo, uma nova fonte de queijo, eles teriam chegado nesta tal pilha bem antes, desfrutado de queijos ainda melhores. Mas o medo os paralisou. E é por isso que dizem, né, o medo paralisa. Sim. O medo paralisa, eles não conseguiam tomar decisão, eles não conseguiam agir, eles só conseguiam ficar ali parados, se lamentando, procurando culpado e esperando pelo milagre, né? Enquanto isso, os dois ratinhos já tinham explorado algumas outras montanhas de queijo, né? Queijos que eles antes nunca tinham saboreado e passaram a saborear e já estavam há muito tempo vivendo e desfrutando do bom e do melhor, enquanto os outros estavam lá ainda se lamentando, esperando pelo milagre. Exatamente. E depois, quando ele recolhe os pedacinhos de queijo, põe alguns no bolso, é quando ele retorna e vai ter com um amigo. E ele diz, amigo, toma. Tá aqui a prova. Esse queijo, tá aqui a prova. É pouco, mas é a prova. Há muito mais queijo lá fora. Não adianta nós ficarmos aqui a nos lamentarmos. Vamos lá que há muito queijo lá fora. E foi por pouco, porque nós teríamos chegado naquela pilha, se tivéssemos saído daqui antes, nós teríamos tido acesso àquele queijo. Então, isto é um labirinto enorme, com certeza. Se nós formos lá, dermos o melhor de nós, corrermos de fato, formos rápido, vamos já tempo de encontrar outras pilhas de queijo. E o amigo dele disse, não, eu não vou. Eu não quero. E nem sequer esse que me das para comer, eu quero. Porque eu quero o meu queijo. Que é meu. Dele, que já estava desaparecido há tempos. E ele
Por conta da arrogância, por conta da teimosia. Comodismo, zona de conforto, porque ele já conhecia o percurso, os horários, a rotina. Então, zona de conforto, ele queria o queijo dele. E o que é que o amigo fez? O amigo disse, tudo bem, eu vou te abandonar outra vez. E foi. E não voltou. E foi de vez. Foi de vez. Isso me recorda uma frase que eu ainda deixei há um tempo no meu Instagram, que foi, ninguém sobe montanhas com amigos nas costas. Não significa que você abandona os seus amigos. Eles têm que caminhar. Significa que eles têm que caminhar. Não tem como. Não tem como. Você não leva amigo nas costas, né? Eles têm que ter a mesma visão para irem contigo. E ele ainda foi insistente, porque ele ainda voltou umas tantas vezes para convencer o amigo. Na última vez voltou com prova. Tá aqui, é possível. Tem caminho lá fora, tem solução. O amigo não quis. Então ele foi. E depois de caminhar mais um pouco, né? E foi reencontrando as frases dele. E a história conta que ele começava a rir de si mesmo. Nossa, por que eu demorei tanto? Nossa, por que eu não agi antes? E encontra, finalmente, os dois ratinhos novamente numa grande pilha de queijo. Né? E queijos também super diferenciados, que ele nunca nem tinha ouvido falar, nem ouvido o cheiro. E ele volta, então, a poder desfrutar e se deleitar naqueles queijos todos, né? E a história termina, a história do labirinto termina assim. Termina aqui, mas eu quero voltar um ponto atrás, que é uma coisa que nós já falamos muito em outros episódios, que é a visualização. Nós já falamos em outros episódios essa questão da visualização. E nessa história, o autor também traz. Então, assim, pensem como as coisas se conectam. Nós falamos sobre isso nos 7 hábitos. Nossa. No poder do hábito... No Milagre da Manhã, com o Bento, com a Yanina. Então, assim, vários livros diferentes, autores moçambicanos, autores internacionais, de países diferentes, best-sellers. E agora também, Quem Mexeu o Meu Queijo fala sobre visualização. Porque ele, quando estava cansado, com fome, exausto, não tinha certeza do que vinha para frente, ele disse, então eu vou me imaginar. Sim, com uma pilha de queijo só para mim. E só aquilo lhe dava energia. O que eu quiser com aquilo. Isso é possível. Eu vou visualizar, que eu tenho que me ver lá, eu tenho que me imaginar lá. Pois eu vou atrás disso. Então, eu acho que é só importante voltar a trazer essa questão da visualização, porque ela é mesmo importante quando nós estamos nesse exercício de busca de realizar sonhos. Isso me fez lembrar, li já um livro que falava disso, acho que nós discutimos aqui muitas vezes também, mesmo com a Yanina à luz da ciência, da medicina e tudo mais. O que acontece? O nosso cérebro, né, não consegue perceber o que é real, o que é inventado. Né? Então, se você se visualiza, vamos lá falar aqui do Hal, né? Se ele ali se visualizou nadando, brincando nos queijos, o cérebro dele não sabe se aquilo aconteceu de verdade ou se era ele imaginando. Mas acontece que o próprio cérebro desbloqueia alguma coisa ali dentro e percebe, uau, é possível que ele nade em queijo. Então, agora transporta isso para sua vida, né? O que é aquilo que você sonha? Visualiza aquilo, porque podem ter coisas que você sonha hoje que você, inconscientemente, o teu cérebro pensa, não, eu não tô pronto para isso, eu não tô pronto para dirigir o carro X, eu não tô pronto para ocupar uma vaga de diretor, eu não tô pronto para ser pai ou mãe de família, né? Os seus medos aí inconscientemente ativam algumas coisinhas no teu cérebro que causam esse bloqueio que você nem percebe. Mas quando você começa a visualizar, o efeito que acontece dentro da sua cabecinha é exatamente a mesma de ter alcançado aquela coisa. Imagina que abre-se uma porta. Uau, essa pessoa pode conquistar isso. Então, ao abrir essa portinha, abre espaço para que realmente aquilo aconteça na vida real, para que você mesmo não se boicote, ainda que inconscientemente. Né? Então, acho que é muito importante, sim, a gente sempre voltar a falar da visualização. Sim. Como a Marlena bem disse, a maioria dos livros que a gente trouxe, estrangeiros ou nacionais, as nossas falas trazem muito isso. A nossa vida, a gente fez muito isso e faz até hoje, né? Então, não sejam como o ser humano que ficou lá dentro, né? Você tendo todas as provas de que uma coisa é possível, continuar ali resistente à mudança,
por crenças, por tabus, por esperar que alguma coisa melhor vai acontecer milagrosamente. Estamos aqui dando algum exemplo de algo que realmente é real, que acontece, que pode ajudar. Exatamente. Né? E já lá no fim, é perguntado para o ser humano o que lhe fez mudar, não é? Porque se ele estava com um amigo na zona de conforto, num ambiente que já conhecia, o que lhe fez mudar, de facto? É a fome, né? Até pode ser a fome, sim, porque de facto tem fome. Mas ele traz algo aqui mais profundo, que é, ele começou a mudar logo que aprendeu a rir de si mesmo e do que ele fez de errado. O caminho mais rápido para mudar é rir da sua própria insensatez. Ele olha para a coisa e diz, mas como isso é insensato. Como isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Por que eu tenho tanto medo? Né? Por que negar isto? Por que eu tenho que ficar aqui a passar fome simplesmente porque eu estou a seguir o mesmo percurso, porque eu não quero sair da minha zona de conforto? Né? Então, eu convido a você que está aí em casa a olhar para aquilo que é de fato insensato, você rir de si mesmo. Faz muito bem. Eu já fiz isso algumas vezes. Com certeza. Eu me olho assim em determinadas situações, eu começo a rir de mim mesma. Marlena, não faz sentido. Sai daí. Sai daí. Não faz sentido. Então, às vezes, nós precisamos fazer essas reflexões. Eu até provoco, ainda nesse ponto, desculpa te cortar, a gente aqui, desde lá dos 7 hábitos, que foi o nosso primeiro episódio, a gente falou muito dessa questão de você ter um parceiro, né? Que você possa ser vulnerável, no sentido de que você possa realmente abrir o coração, que ele possa te criticar, te questionar, um parceiro que esteja no mesmo nível que você, para vocês crescerem juntos, né? Então, o que eu quero trazer aqui? Às vezes, a gente não consegue rir da gente mesmo, porque a gente não tá vendo. E é nessa hora que o parceiro tem que entrar e tem que ajudar, né? Sendo uma pessoa de confiança sua, você sabe que ele vai te questionar, não para te colocar para baixo, não para medir forças contigo, mas para te ajudar. E às vezes essa pessoa de fora fala, mas por que você tá pensando isso? Não faz sentido. E você consegue ouvir da voz de outra pessoa e perceber, sabe, realmente não faz sentido nenhum, né? Então, voltamos de novo a uma história que a gente já falou aqui, né? Ande com pessoas que elevam você, pessoas que acrescentam para você, porque essas pessoas são essas que podem te questionar, te ajudar a melhorar. Você é a soma, dentre livros que lê, viagens que faz, mas das pessoas que vivem contigo, né? Que convivem contigo. Então, escolha bem as pessoas com quem você convive para que possam te acrescentar nesses momentos que você não consegue rir de si mesmo e ouvir a si mesmo. Exatamente. E há uma outra coisa aqui do livro também, nessa questão da mudança, porque mudar, que é o maior obstáculo para a mudança está dentro de você. E nada muda se você não mudar. O maior obstáculo para a mudança está dentro de você. Nada muda se você não mudar. É o que a Daiane já disse. Nós temos a faca e o queijo na mão. Eu quero aproveitar para trazer aqui também algumas lições que o livro traz sobre essa questão do medo. Porque nós falamos muito que o outro tinha medo, não saiu por medo, não se movimentou por medo. O medo por si não é uma coisa negativa. O autor também traz isso aqui ao contar essa história. Ou seja, o medo, ele até é bom. Nós temos de conseguir vigiar, ter ali na dosagem certa para podermos ter a coragem de agir. Não porque nós devemos estar numa situação em que há ausência de medo. Porque o medo, na dosagem certa, ele até nos ajuda a não correr determinado tipo de riscos. Só que o medo não nos pode paralisar. Exatamente. Tudo em excesso faz mal. Exatamente. Né? É só na dosagem certa para nós não corrermos determinado tipo de risco. Eu não vou dizer agora, não tenho medo de nada, vou me lançar ali do prédio. Né? Disso eu tenho medo, porque eu sei que eu vou cair lá, vou morrer. Né? Algumas coisas são muito óbvias, outras nem tanto. Mas, ainda assim, questionem-se sempre se o vosso medo está ali na dosagem certa. E se vocês não tiverem respostas, façam como a Daiane disse, chamem o vosso par. Aquela pessoa que faz o caminho e a jornada de transformação e desenvolvimento convosco. Isso. Então, a história do labirinto acaba assim. E voltamos para aqueles colegas que se encontraram, né? Para saber como estava a vida de cada um. E eles passam por um grande momento de reflexão. E percebem que, na verdade, todos eles estavam, de alguma forma,
evitando mudanças, né? Todos eles tinham assuntos nas suas vidas, um no relacionamento, outro no trabalho, outro numa decisão importante que tinha que tomar, mas todos eles estavam de alguma forma com medo da mudança, e concordo que todos eles deveriam implementar mudanças imediatas, e começam ali a pensar quais são os seus queijos e com que personagem do labirinto eles se identificam, né? Porque o queijo aqui, na verdade, ele não é um queijo como tal, né? Mas ele representa ambições, desejos, vontades, sonhos, né? Que cada um tem para sua vida. É um emprego, é um relacionamento, é ter sucesso, é ter saúde, depende, né? E aí entra o convite que a gente quer fazer a você aí de casa. Para e pensa, qual é o queijo da sua vida? Qual é o sonho? Qual é a tua ambição? O que você quer conquistar? Pensa aí sozinho, você não precisa falar pra ninguém, né? A não ser que você tenha aquele seu parceiro de confiança. Qual é esse queijo que você quer tanto conquistar, né? E depois, ao ter clareza de qual é o queijo, pensa na história de quem mexeu o meu queijo. Com que personagem você se identifica? Você se identifica com os dois ratinhos que rapidamente percebem que há coisas ali ao redor que podem vir a impactar o alcance do teu queijo, né? E você consegue arrumar as tuas coisas muito rápido e se movimentar, né? Implementar uma mudança para continuar tendo o seu queijo, conquistar o seu queijo. Você é o Hall, que é o ser humano, que demorou um pouco, sim, mas também recolheu as coisas dele, implementou a mudança e foi atrás. Ou você é o Ham, aquele que ficou ali só reclamando, só se lamentando, esperando que alguém, o tal culpado, fosse trazer milagrosamente o queijo de volta, né? É verdade, muito importante. E até também, se calhar, acrescentando aqui sobre esse retorno para a vida real, porque isso tudo que nós contamos era uma história. Quem contou a história foi o Nathan, e ele fala sobre algo que ele implementou nos negócios dele, que eu quero vos convidar a implementar também na vossa vida, se o vosso queijo envolver mais pessoas. Pode ser uma empresa que está a passar por uma dificuldade, pode ser uma equipe de trabalho, se calhar tu és o líder da equipe, ou tens ali um papel importante. Conta essa história. Porque ele disse que percebeu uma grande mudança quando contou essa história para a sua equipe e ninguém queria ser o Ham, que é o que não quer mudar, o que não quer sair da zona do conforto, não é? O que tem medo exagerado, o que prefere ficar ali a fazer as coisas como sempre fez, porque era seguro. O que quando percebeu que estava tudo bem, porque tinha o queijo, não é? Ficou arrogante, desleixou-se, mudou a rotina, começou a ir mais tarde. Se nós passarmos isso para o mercado de trabalho, Daiane, quantas pessoas não choram à procura do emprego? Quando conseguem, né? Submetem vários CVs, participam de entrevistas, no dia da entrevista estão lá 20 minutos antes, muito bem vestidos. Quando conseguem, primeiro 3 meses, até estão ali preocupados, e depois faltam segunda, faltam sexta, faltam antes do feriado e depois do feriado. Tem uma hora do almoço, levam 2h30. Chegam atrasados. No dia a dia trabalho, não entregam tarefas com qualidade, não entregam no prazo. Não é diferente do Ham. Porque isso é entender que aquela pilha de queijo, que nesse caso é o teu emprego, está garantido. Você vira descuidado, você vira arrogante, porque você assume aquilo como um fato dado. Você é simplesmente uma pessoa substituível. E mais do que isso, gostei desse exemplo do emprego, porque o que acontece, né? Se você chega atrasado, não entrega, não tem boa performance, o que vai acontecer? Em algum momento, vão mexer no teu queijo. Isso. Não é? Mas em vez de assumir a responsabilidade por terem mexido no seu queijo, então, normalmente, o que acontece com essa pessoa? Se faz de vítima. Sim. Não, mas agora eu vou procurar os meus direitos. Não, porque não podiam ter me demitido, me despromovido, ter me transferido. Não, porque eu estou aqui nesta organização há tantos anos, então tenho direito. É exatamente ocupado, como o Ham. O RH é ocupado, que são os ratinhos, o chefe é ocupado, que são os ratinhos, e vai arranjando culpados.
e não olha para as suas próprias responsabilidades. Acho uma excelente reflexão. Conta essa história para aquele grupo de pessoas que você quer influenciar, porque ninguém vai querer ser o ser humano remo. E eu acho que para finalizar, a gente podia que são 11 frases que o Hall escreveu, né, ao longo do percurso dele. Se calhar, Lena, você tem as 11 aí também, né? De 1 a 6 e eu leio as seguintes, de 7 a 11. Tudo bem, então eu vou ler aqui as primeiras. Conectem isso com a história, mas conectem mais do que com a história, com a vida real, com as vossas vidas, porque se vocês já responderam a pergunta da Daiane sobre os vossos queijos, pensem em tudo que está aqui e façam essa reflexão. Se você ainda não respondeu a pergunta da Daiane sobre os vossos queijos, põe pausa. A gente espera. Põe pausa no vídeo, pensa no teu queijo e depois vamos refletir aqui juntos. Já está? Então vamos lá. Primeira reflexão, não é? Que são aqui lições. Se você não mudar, morrerá. Segunda, o que você faria se não tivesse medo? Terceira, cheire o queijo com frequência para saber quando ele começa a envelhecer. Outra, mover-se em uma nova direção ajuda você a encontrar um novo queijo. Já foram aqui 4. Quinta, quando você supera seus medos, sente-se livre. E sexta, imaginar-se saboreando o novo queijo, mesmo antes de encontrá-lo, leva-me até ele. Visualização. A 7ª frase, então. Quanto mais rápido você se livrar do queijo velho, mais cedo poderá desfrutar do queijo novo. Frase de número 8. É mais seguro procurar no labirinto do que permanecer numa situação sem queijo. 9. Velhas crenças não levam a um novo queijo. 10. Quando você vê que pode encontrar e desfrutar do novo queijo, você muda de rumo. E 11ª e última frase. Notar pequenas mudanças cedo ajuda você a se adaptar às maiores que virão. Muito profundo. Muito. Assim. Só essas 11 lições, se nós pensarmos no nosso queijo e implementarmos elas, temos com certeza uma transformação. E esse podcast é sobre isso. Exatamente. Curto, objetivo, um excelente livro. Recomendamos que leiam, né? E mudança a gente passa o tempo inteiro na vida. Sim. Não existe um momento X que vai mudar. E mudança vem quando a gente menos espera, né? Então é importante a gente estar preparado para qualquer mudança que aparecem daqui para aqui. Mas não só. Aquelas que a gente já está anos e anos vendo e sentindo que precisa mudar. Essas são as mais importantes para implementar essas 11 frases e as lições desse livro. Exatamente. É preciso se vigiar constantemente, ir farejando o queijo para entender se ele não está a ficar envelhecido. É isso. Muito bom. Então acho que encerramos muito aqui bem. O nosso episódio, toda essa parte do livro, e vamos trazer as novidades que já falamos lá no início. Pois é, temos aqui algumas novidades para vocês. Esse, então, como falamos, né, é o nosso episódio de número 20. E com este episódio 20, nós encerramos aqui uma primeira temporada intensa, de muito aprendizado, de muita discussão, né? E nós vamos fazer uma pequena pausa, tá? Vocês que nos acompanham aí, né, religiosamente toda semana, vocês não vão nos ver na próxima semana, tá? Nós vamos fazer uma pausa de 15 dias, então retornamos, né, daqui a 3 sábados, tá bem? Com novidades. Exatamente, exatamente. Nós queremos mudar aqui algumas dinâmicas. Continuamos sendo, obviamente, o melhor podcast de desenvolvimento pessoal de Moçambique. Mantemos esse compromisso em continuar a trazer-vos aqui conteúdo para a vossa transformação pessoal. Mas queremos trazer aqui algumas dinâmicas, parcerias. Algumas coisas mantêm, outras mudam, obviamente, para melhor. Não é? Então vamos fazer aqui essa pausa. Para quem está aí a nos assistir neste momento e ainda não viu todos os nossos episódios, volta lá e assiste. Para quem já viu e entende que quer rever alguma coisa, porque isso é importante, até como ler um livro, não é? Às vezes nós lemos um livro e depois pensamos, eu tenho que voltar nesse capítulo um dia,
repete, reveja. Temos a nossa página no Instagram, que nós colocamos também muito conteúdo. Continuem a acompanhar-nos pelo Instagram, que são só 2 sábados que nós não vamos fazer subir conteúdo. E no outro, já vamos fazer subir aqui o nosso episódio do número 21, que vai marcar a 2ª temporada deste vosso podcast. É isso. Então, continue nos acompanhando e até breve. Até. Tchau, tchau. Uma realização Fortis Filmes.